Aô, Jaguar! Estamos ao vivo aqui na Rádio 91,7. Desculpa, já surdei com as pessoas aqui na rádio. Eu deixei um fone aqui pra mim surdou. Ah, minha vingança, um lado da outra. A professora caiu. Avisa, né? Ela deu um susto agora. É o que eu tô me ligando, eles sempre fazem isso, eu sempre fico surdo. Eu sei. E nós estamos ao vivo aqui na 91,7, Rádio Avenida, rádio diferente. E vamos dar boa tarde para o nosso elenco que está aqui. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Primeiramente, queria agradecer a todos os ouvintes e as pessoas que estão assistindo a gente no Facebook e os milhões de seguidores. Muito obrigado de coração. E o seguinte, a gente não tem um elenco Leandertal, a gente tem uma família Leandertal. E com o tempo foi juntando a família. Gente, tá muito profundo. Alguém me segure, né? Aqui é o Guilherme, Ruintuber, e vai Capivara Véia. Boa tarde, vizinha. Boa tarde. Nós estamos ao vivo, transmitindo ao vivo. Aê, pessoal do Facebook. Facebook estão aí, todo mundo acessando, compartilhem. Todos os grupos de vocês, vamos lá, vamos divulgar aí nosso trabalho. Hoje, uma presença muito importante, a professora Márcia. Uma simpatia de professora, uma professora muito querida aqui na cidade. Tudo de bom, ela. Bem-vinda. Boa tarde, advogado, nosso advogado. Olá, pessoal. Boa tarde. Gente, é sério, eu tô nervoso aqui do lado da professora Márcia. Eu sinto que a gente vai ser corrigido toda... Tô brincando. Hoje ela vai dar aula pra gente, né? Nós é radialista. Nós somos. Aqui. Eu acho. Dicas da professora Gustavo. Sim, hoje vai ser... Erros de português. E boa tarde, professora Márcia. Tudo bem com a senhora? Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Antes de qualquer coisa, antes de cumprimentar vocês, vou dizer, não vim aqui dar aula. Vim aqui para me divertir, tá bom? Aê! Que alívio! Já pode respirar um pouco. Apresenta a professora pra nós, né? Se Então, vou esqueceu. apresentar. Professora, então... Melhor apresentando eu é a senhora. Eu quero que a senhora explique para quem não conhece ainda a senhora quem é a professora Márcia. A gente conhece, nós conhecemos, o departamento. Nós conhecemos a professora Márcia, Vai ser no da quem Avenida? conhece? Não vai ser no da Avenida? Ai, que difícil Não tá na avenida porque se tá dando apresentar, internet, mas eu mas tenho não tô tentado sentindo ultimamente, né? Aí eu sempre pergunto, quer saber a Márcia mãe, quer saber a Márcia profissional, aí a Márcia policial, a Márcia professora. Bom dia, professora Márcia. Aos homens. Falou assim, ó, o policial tá indo embora. Olha o que você vai falar. Eu sou... Ela não vai te resvistar, se controla. Eu gosto sempre de dizer, eu sou a mãe da Luísa e do William. O restante eu faço para me divertir, para trabalhar. Isso é a minha essência, ser mãe da Luísa e do William. Ai, que linda. Eu sou agente de polícia científica, trabalho na Polícia Civil tem 12 anos já. Trabalho, sim, trabalho no IML. Adoro. Explica pra nós, a gente foi hoje. Gente, é lá no IML ali, no fundinho da delegacia. Isso ali, mesmo, lá que eu trabalho. ó. Os corpos. Também. Será que tem fantasma lá? Vários. Pra que faz lá? Eu auxilio os legistas atualmente em exames de corpo de delito, em vivos e em cadáveres. Necropsia. Todas as vezes que Adoro. alguém morre de morte violenta, precisa ser levado para o IML. E aí nós temos aqui em Aquidauana um núcleo regional de medicina legal que atende 5 cidades e eu trabalho lá. Não vou fazer perguntas sobre isso. Fala aí. E que horas que a senhora... Senhora não, Então eu trabalho, né? Que horas que Meu você dá as aulas? eu e mais um colega trabalhamos no IML como agente de polícia científica. Agora existem 3 legistas e nós trabalhamos em regime de plantão 24/24. Eu sou professora nas minhas folgas do IML. Mas hoje você não tá de plantão, não. Estou em férias. R-O-L-A. Olha, aconteceu. Porque a
senhora Pensando férias. escolheu essa profissão tão bela de ser professora de português e ajudar o próximo, que é difícil, né? Não foi por isso não, hein? Por necessidade, só. Gente, nunca é. Quero dizer que nunca é. Não, olha que coisa linda. Esse ano, aliás, desde o ano passado, eu já tive alunos que escolheram graduações de licenciatura. Isso é fantástico, fantástico. Então eu tenho alunos, ex-alunos e agora vão entrar alunos que escolheram ser professor. E isso é lindo, incrível. Eu fui fazer letras, eu queria fazer economia. Meu sonho era fazer economia, eu queria ser economista. Acho tão chique você é economista. Então, só que eu ia ter que enfrentar o Brancão, né? E não queria enfrentar o Brancão, não. Aí minha Era o avó... Brancão mesmo ou era agora esses ônibus? Não. Na época era o Brancão, foi Brancão mesmo, né? Agora eu sou zero. E aí minha avó falou assim, já que você não quer enfrentar o ônibus, faz qualquer coisa. Aí você atormentou suas professoras de língua portuguesa a vida inteira, vai fazer letras. E aí eu fui fazer letras e me apaixonei, eu gosto muito. Gosto muito de gramática normativa e produção textual. Meus preferidos. Vou contar assim uma breve história. Eu abandonei a letras no 5º período. Que No pena. primeiro estágio, aqueles filhotinhos de capiroto me espantaram. Então, Mas por que? Só por causa de eu não tenho vocação. tá. Não tem. Não tenho vocação pra esse negócio. Adoro a língua portuguesa, adoro. Nós não tem mesmo, não tem essa vocação. Mas eu não tenho vocação pra esse filhotinho de capiroto, não. Professora Márcia, desde quando você atua como professora? Eu trabalho como professora, eu costumo dizer que desde os 12 anos de idade. Com 12 anos, a minha avó chegou, saiu, eu cresci com a minha avó, né? Ela saiu, daí a pouco voltou com 2 crianças. Falou assim, a partir de amanhã eu não compro mais shampoo pra você. Você vai ajudar esses 2 aqui a fazerem tarefa. E a partir disso eu comecei a ajudar, né? Reforço escolar, vai lá fazer tarefa. E aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho. Achei legal isso. Eu sempre, minha brincadeira desde criança era ser professora. Eu gosto muito de lecionar. Nunca deu uns tapas nos alunos sem querer, escapou a mão? Já você é da época da régua, Não. do giz. Não, Apagador na cabeça. A professora tá falando que ela é velha. O meu pai que apanhou de regra. Teve um aluno que já tirou do sério. Não, mas eu Já tive teve. um professor que gostava de jogar giz. É. Professor Teodoro. Parabéns, Teodoro. Queremos o senhor aqui. Verdade, vamos convidar ele na próxima. Pena que o senhor não jogou um tijolo, né? Não, tinha professor que jogava até apagador, né? Eu acho que é por isso que eu não aprendi nada até hoje. Ai, trauma, meu Deus. Ai, desculpinha, mais Ele farrapada. pegou na cabeça dela. Não, nunca levei reguada, nem giz, não. Esse ano nunca deu um na orelha de quem? Não. Nunca não. deu? Mas já teve treta já. Já pensou, professora? Todo professor dá uma testadinha. Não, também não, nunca tive treta com aluno, não. Eu, primeiro dia de aula, converso com os meus alunos a respeito daquilo que eu espero deles e escuto aquilo que eles esperam de mim. Eu, por exemplo, passei por uma situação quando criança e quando eu comecei a dar aula, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu prometi que nenhum aluno meu ia passar por aquilo. Então, por exemplo, meus alunos, eles no primeiro dia de aula descobrem que eles não precisam de jeito nenhum pedir para beber água e ir ao banheiro. É só levantar, um de cada vez, porque senão vai dar problema para mim. Eu deixo, normalmente, antigamente era giz que eu deixava no cantinho, agora não, né? Quadros, tudo branco, de vidro, agora mais moderno. Aí eu pego algum objeto e deixo no cantinho, eles pegam, saem. Nunca tive problema nenhum desse tipo. Não, com o aluno não. Eu só acho que ela chega lá no primeiro dia de aula, fala assim, meu nome é Márcia, eu sou policial. Já joga aquela pistola em cima da mesa assim. Não, E vamos às A aulas. Rosinha, não, a Rosinha. A minha pistola chama Rosinha. Ai, que lindo, gente.
Que carinho! Rosinha Pink. Mas o nome carinhoso para dar uma Professora, já foi com arma na toda aula? Não. Nunca, professora? Até parece que Mas antigamente, né, a professora nunca tinha uma escola que era brava antigamente, não sei se ela lembra. Mas eu sou policial, tenho 12 anos só. Eu fui professora, aí um dia eu fui desafiada por um aluno. Eu comecei a perguntar, você vai fazer o que de faculdade? Você vai fazer o que de faculdade? Um aluno olhou pra mim e falou assim, nada. Obrigada. Como assim nada, né? E ele virou e disse assim, professora, eu sou auxiliar de dentista. Eu também. Meu salário é maior que o da senhora. Exatamente. Minha cara caiu, na época era, realmente, na época era, né? Aí eu fui, não podia perder essa, né? Falei, mas você vai fazer faculdade só por causa de dinheiro? Existem outras coisas que são importantes também. Aí ele falou o quê, por exemplo? Eu tentando desconversar e ele insistindo, né? Aí ele disse, eu falei assim, se você não sabe o que fazer, vai fazer letras. Eu aconselho todo mundo, vai fazer letras, né? Porque na hora que a pessoa descobrir o que realmente ela quer ou ela conseguir fazer o que ela quer, letras ajuda muito, letras é fantástico. E aí eu falei assim, vai fazer letras você também? Aí ele falou assim, mas serve pra quê? Eu falei, você pode, por exemplo, prestar concurso depois, né? Você vai ter facilidade na língua portuguesa. Aí ele falou assim, então quer dizer que se a senhora prestar um concurso, a senhora sai bem? Eu falei, eu tenho obrigação, pelo menos na minha área. Aí ele me desafiou, eu sou muito competitiva, ele me desafiou. Ele falou assim, então presta algum, se a senhora passar, se a senhora sair bem, eu faço vestibular. E eu entrei, cheguei à minha casa, digitei concursos abertos em Mato Grosso do Sul. E esse da Polícia Civil estava aberto. Aí eu fiz a minha inscrição e fui fazer a prova. Cheguei, entreguei pra ele, falei, tá aqui a prova, tá aqui o gabarito. Aí 6 anos depois, ele me convidou para a formatura dele. De letras. E aí eu passei na primeira e na segunda fase eu tinha certeza de que não ia passar porque era psicotécnico. Aí eu falei, não vou fazer, né? Lógico que não, foi só mesmo desafio. Mas coincidiu de estar em Campo Grande no dia da prova. Aí eu falei, vou fazer isso aí. Não tô fazendo nada. E fui fazer. Passei, fui habilitada no psicotécnico, aí... Fui academia? Não, primeiro exame físico. O TAF? No meu concurso havia exigência de barra. A gente faz nenhum. Os meninos. Chocolate? Sim, mas eu fiz uma barra. E aí eu falei, eu vou tentar esse negócio. Aí já tô aqui, vamos ver. Eu já era professora concursada da prefeitura, mas eu estava em estágio probatório, então eu tive que pedir exoneração para ir pra academia. Minha mãe quase me matou. Sim, lógico. Né? Mas eu falei eu vou. E aí fui e me tornei. Eu sou de uma turma bastante histórica da Polícia Civil, que é a turma de agente de polícia científica que nunca foi nomeada integralmente, né? Nós entramos na justiça para conseguir a nomeação, foi muito difícil. E há 12 anos já sou classe especial, tá na hora de aposentar já. Quase, não. Mas como você concilia, assim, dois trabalhos, assim, lá e dando aula e de repente tem que, ou não, abandona de repente a aula, tem que correr? Não, porque eu trabalho nos meus horários de folga. É 24 por 24. 24 por 24. Fica 24 horas de plantão e fica 24 horas em casa. Qual que é mais terrível, dar aula ou ficar no ML? Não. Tô brincando, professor. Acho que dá aula. Porque tem uns anjinhos, né? Aqueles filhotinhos que eu falei. Anjo. Eu fiz estágio, eu sei. Não, eles são bonzinhos. É que vocês são ruins, sabe dominar uma sala, tem que estar dominar uma sala. Você não falou ainda. O meu era na quadra, então era mais light, deixava correr. Aí depois tinha que pegar eles tudo de volta. Eu fui me apresentar, gente, na sala. Eu fui me apresentar na sala, no meu primeiro dia de estágio. Tava no auge uma história de uma menina, falava entrevistada, falava, já o quê? Keline. Eu falava, meu nome é Jaqueline, tudo bem, não sei o quê, olha, eu tô aqui, me apresentando.
Eu virei as costas, todo mundo, já o quê? Kelly! Já o quê? Kelly! Ah, se lascar, cambada. Já Essa desisti. é boa. Tava no auge. Márcia, por que você escolheu ser professora de português? Ah, não, ela acabou de... Não, acabou de responder. Ah, você não pensou nada. Não. Você tá. Acabou. Sai daí. Faz horas eu queria fazer essa pergunta e alguém ficou puxando esse negócio daqui de mim. Mas eu puxei o microfone, não seu ouvido. Professora Eu Márcia. sempre gostei muito de gramática. Sempre gostei. E Aí, ó, quando eu estudei o 8º ano, foi o único ano que eu não estudei no Cândido Mariano. Eu estudei em uma cidade no interior de São Paulo e eu tive um professor, Takeishi Yoshino. Aquele apaixonante. Isso, e o Takeishi, a primeira vez que eu vi o Takeishi, Não, né? Takeishi Yoshino, e ele entrou em sala de aula, ele trazia giz e apagador. E aí eu olhei aquilo e falei assim, eu nunca tinha visto aquilo. Como que uma pessoa vem dar aula com giz e apagador? E eu fiquei encantada com aquilo. E aí eu já gostava muito de brincar de escolinha, né? De brincar de dar aula. E aí eu prometi que um dia eu faria aquilo também. Eu ia entrar para dar aula só com giz e apagador. E a primeira vez que eu fiz isso foi emocionante. Emocionante. Por isso que eu gosto muito de gramática, né? Não à toa, depois eu fui fazer direito. Eu gosto muito de regra, né? Eu gosto muito de observar a aplicação da regra, os motivos da regra. Isso A língua legal. portuguesa é linda. É linda. E eu, né, sempre fui... Isso. Bem, Não é. Não é, não. É muito ele. Eu ela. sempre tive, assim, verdadeiro fascínio por descobrir. Eu queria que alguém me explicasse por que se escreve M antes de P e B. E eu perguntava isso, e aí todo mundo falava assim, por que é? Aquele porquê é. Meu Deus, fiz. Aquele porquê não me convencia. Não me convencia. E foi muito legal na Por faculdade. que escreve? Eu vou dizer assim, se você quer, você vai ter que ir lá pra sala de estudo. Vamos. E falar em sala de estudo, quais são os cursos que a senhora oferece lá? Onde fica a sala de estudo, horário? Eu ofereço cursos de redação e de gramática. Então são cursos, o meu curso de gramática é uma gramática sequencial. Então lá você vai descobrir porque escreve M antes de bebê, que é ao contrário do que todo mundo, né? Não é porque antes de papai e bebê tem mamãe, não é por isso, tem um motivo. Assim como tudo na gramática tem um motivo. Às vezes o nosso entendimento não chega a isso, mas tudo tem um motivo. É muito interessante descobrir a gramática. Mas tem muita coisa que não usa, né? Um jeito de falar. Então, mas aí é que tá. Não usa porque a gente não sabe, né? Por exemplo, se eu soltar aqui agora entre mim e você não existe nada, Leandro, vocês vão olhar e falar assim, será que não houve uma inadequação ali? Minha é índio? E tal. Minha Você é não. índio? Né? Você não, você fez letras, né? Mas é muito comum isso acontecer. Então, normalmente, a gente acha difícil porque não sabe. E porque não sabe, a gente não usa. Consequentemente, se perde, né? Então... Mas a língua portuguesa, ela tá passando por uma modernização ou a gente que tá criando palavras? O que tá acontecendo? Todo idioma é um princípio é um princípio linguístico. A evolução. A língua, ela muda. A língua é um organismo vivo, ela muda constantemente. Então, estudos já dizem que a educação, a escolarização segura um pouco essa mutação, essa evolução, mas ela muda. Isso é normal, isso é natural. Desde que o homem começou a falar que é assim. Advogado. Eu vou apresentar para você a Ludmila e uma psicóloga. Eu acho que os paranaenses falando, sabe, um carro, leite quente. São as especificidades, né? Professora, a professora Ociméria já deu aula para a senhora? Bom, A professora Ociméria lá do estadual já chegou a dar aula para a senhora?
Sim. A lenda viva, ela me deu aula pra mim. Ficava. Por quê? Lenda viva, professora de cinema. Gente boa. Você riu, não é não? Gente boa, é Ela sério. nem respondeu. Eu não disse nada, só Não, falei. ele é sim. bancado. Tá bom. Então já teve aula com ela. Já foi minha professora. Agora explique para os ouvintes, assim, nós aqui acompanhamos, né, o porquê que você raspou a cabeça. Vamos explicar para os ouvintes o que aconteceu, por que raspou a cabeça, porque o pessoal que está assistindo pela live, olha, ela não tem cabelo, será que tá doente? O pessoal pensa, né? Raspa a cabeça, tá com câncer. O pessoal, ixi, tô trazendo aí, o moleque tá doente aí. Pois é. Há algum tempo eu fiz uma promessa de que assim que um aluno meu tirasse 1000 na redação do Enem, eu rasparia o cabelo. É óbvio que inicialmente eu falei isso, né? Mas... E aí eles começaram a me cobrar nas vésperas de Enem. Se tirar 1000, a senhora vai raspar a cabeça? A senhora vai raspar a cabeça? Eu falei, vou raspar a cabeça, vou cumprir minha promessa, se isso acontecer. Eu tenho uma relação assim muito particular com os meus cabelos. Eu gosto dos meus cabelos curtinhos porque eu já fui obrigada a usar comprido. Então eu gosto, né, deles curtos. E aí eu falei assim, não, eu vou raspar. Esse ano, 2 alunas tiraram 980. Nenhuma tirou 1000, né? Elas tiraram 980. Mas eu achei muito interessante que quando elas me mandaram uma mensagem, quando saiu o resultado do Enem, e elas me mandaram mensagem, a mensagem foi assim, quase que eu raspo o cabelo da senhora. As duas mandaram a mesma mensagem. E aí eu falei assim, bom, eu queria 1000, vieram 2,980. E quando a gente conhece critério de correção do Enem, a gente sabe, o Enem ele é corrigido, a prova de redação é corrigida por pelo menos 2 avaliadores. Pelo menos 2, toda prova de redação. Se a pessoa tirou 980, é porque né, é média básica, simples. Porque deu 1000. Porque existem, são 5 notas para cada competência de 0 a 5. Então, deu 1000, garantiu excelência ao texto delas. Aí eu falei assim, eu vou raspar, né? O resultado do Enem saiu na sexta, meu aniversário era na segunda. E aí eu mandei mensagem para elas e falei, no dia do meu aniversário vem que nós vamos raspar o cabelo. Foi uma festa. Assisti a live. Assistiu. Então todo mundo falando assim, a senhora ria bastante, era desespero. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Eu tô rindo, mas é de É nervoso. melhor rir do que chorar. Mas foi muito legal, porque eu chamei, falei assim, venham, né, vocês duas. Daí a pouco, as famílias, porque é muito interessante, é uma vitória, né? Quando a pessoa tira uma nota boa, é uma vitória para ela. Eu passei por uma emoção assim, depois que eu terminei letras, eu passei pela academia de polícia e fiquei encantada pelo direito na academia de polícia. E curiosamente meu pai era advogado, mas eu tinha muito preconceito. Direito, justiça, eu tinha muito preconceito. E aí, na academia de polícia, eu comecei a gostar, né? Falei assim, eu podia fazer, mas eu comecei a perturbar a Luísa, minha filha. Vai fazer. Um dia a Luísa virou pra mim e falou assim, mãe, se você quer, você que tem que fazer. E aí, prestei o vestibular, mas eu não tinha condições de pagar uma universidade particular. Então tinha que ser federal. Aí eu olhei em volta, né? Quem fez direito na federal? Eu não conhecia um ser humano. Eu não conhecia um ser humano que tinha feito direito na federal. Mas eu fui fazer a prova. Minha mãe me obrigou a fazer a prova. E quando saiu o resultado, eu tirei a nota máxima de redação. Eu tirei 1000. Eu digo que eu não fiz mais do que a minha obrigação, porque eu já tinha feito letras, né? Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Mas mesmo assim, na hora que eu vi aquele 1000, aquela nota máxima, eu me lembro que eu estava numa lan house, fui verificar numa lan house, eu saí correndo, foram me alcançar 3 quadras pra frente, eu gritei. Vem pagar. Ih, moça, essa hora deu Ô, moça! Foi bem assim mesmo. Mas foi muito emocionante pra mim. Então, quando eu
recebo essas notícias, né? E esse ano foi fantástico. 22 alunos da sala de estudo que estiveram comigo durante o ano e chegaram até a véspera, 22 tiraram notas acima de 900. 22. Então É um orgulho. é uma alegria grande, mas essa alegria grande, ela vem já há algum tempo. É que não tem esse hábito assim de divulgar coisa boa, infelizmente. Eu já Sim. perdi esse hábito. Acho que a gente tem que divulgar coisa boa. Há alguns anos, uns 3 anos, eu fui professora de uma escola particular aqui de Aquidauana e a turma do último ano em que eu dei aula teve uma média de nota maior de 800. Naquele ano, 15 mil escolas no Brasil tinham ensino médio. Essa escola ficou em 174º lugar, 174 de 15 mil. Então foi realmente, porque eu costumo dizer assim, você ter um aluno que tira nota boa é legal, mas às vezes é só mérito dele, né? Você ter uma turma que te mostra que tem, isso é legal. Sorte, né? Vai que é sorte, não é sorte. Isso, exatamente. Então, aí eu comecei a divulgar, né, no meu perfil do Face, os resultados. Aí o pessoal do Pantaneiro colocou uma notícia e logo em seguida o G1 Eu vi no G1. ligou. E no G1 também. Essa é do Eu MS. conheço ela. Aí eu peguei o livro assim. Aí já falei com o André, André, a gente tem que trazer ela urgente pra cá. Pois é, e aí a minha irmã tá dizendo pra todo mundo que agora acabou com a minha história, porque eu conto pra todo mundo que eu tenho 37 anos. A Bruna, lá no MSTV, que a Bruna leu a notícia no MSTV, contou pro Mato Grosso do Sul inteirinho, que na verdade eu tenho 42. Bruna entregando. Chegou. Mas ó, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Meu avô faleceu com 78 anos e todo ano ele fazia 45. Aí, ó, não é? Eu costumo dizer assim, se eu não posso definir nem a idade que eu tenho, gente, o que eu posso definir? A minha irmã do meio, ela diz assim, é um absurdo, mas eu já tenho 41. Problema seu! Problema seu! A irmã tá assistindo. E o seguinte, A irmã professora, dela tá assistindo. E o seguinte, professora, a senhora parou de fazer aniversário nos 37. O pessoal tem que entender isso. Não, a festa eu quero. A festa a senhora quer. Mas a senhora tem uma religião assim, católica, que você fez promessa assim, ou que você fez promessa pros alunos mesmo? Não, assim? eu fiz promessa pros alunos. Ah, não fez pra minha religião, não. Não. Ia pagar de Tia Márcia, Oi. o tema da redação, você acha que interfere na Não. questão de fazer lá a redação Não, ou não? não, tem nada, não. porque muitos reclamaram, Não. democratização do cinema, uma coisa assim foi. E aí todo mundo desesperou Já ia lá. embora da Mas sala. aí a média foi boa até, né? Diminuiu. Diminuiu? Teve bastante nota zero, teve um erro também de Ah, nota. mas De não ter vocês um também no ministro aí, ó, que fez, né? acho que o Ministério Público pediu, né? Pediu, né, agora pra- 6 mil provas, né? Que aqui tem alguma aqui na Aquidauana, não? Pelo que eu li, parece que estava bem focalizado ali em Minas, né? Ah, Minas. Foi em Minas e Nordeste. Nordeste. A grande maioria em Minas e Nordeste. Professora, o que a senhora achou do último concurso que teve aqui do Mato Grosso do Sul, que reprovou meio mundo de professor? Acho que foi quase 99, 98. A senhora viu essas coisinhas lindas? Eu vi. Sim. Provinha que é estranha, né? Então, Provinha estranha. Então, eu parabenizei quem passou, uhum. que conseguiu fazer aquela provinha estranha. Eu falei na época que saiu que até minha sobrinha formata, né? Isso é formatação. Porque realmente foi estranho. Mas enfim, bora pra frente, né? Não já adianta muito foi. reclamar. Aí estudar. E outra coisa, né? Estudar desde sempre. Porque tem gente, eu tenho recebido muita mensagem, né? Um pedido de informação. E aí tem gente que diz assim, quando abrir o edital eu te procuro. Não faça isso. Preparando? Não faça A isso. senhora tem alguma dica para começar a ler, para estudar, algum início? Começar, Pra começar. Começar. Mas início numa matéria, alguma coisa. Começa com língua portuguesa, começa com gramática. Deixa pra
a parte mais específica que eu entendo que você domina, né? Porque você vai prestar um concurso para professor de educação física, eu entendo que você domina essa parte. Então estuda aquilo que você não domina e quando abrir o edital aí você dá uma recordada naquilo que é específico da sua área. Mas não adianta. Não... Mas o Gui não sabe nada. Como que não? O que sabe sim. É que tá bem escondido, que é bem escondido o cérebro lá. Ele sabe sim. É que tá oculto, só que não precisa. Hoje na sala conta com quantos alunos? Pois é, porque eu encerrei tudo, né? E agora vai começar de novo. Mas já eu abri 3 turmas de redação, 3 horários, porque o meu espaço é limitado. E eu também não tenho o menor interesse em dar aula para um mundão de gente, né? E meu espaço é limitado. Então são turmas de no máximo 20 alunos. Uma turma de redação e uma turma de gramática já estava lotada. As outras têm uma vaga, 2 vagas, está quase lotado. O local é onde, professora? Atualmente na rua João Dias, 1110, bairro Alto. Eu vi todo mundo comentando agora. A senhora vai voltar para a sala de aula numa escola, né? Isso. Na Irene? A senhora vai dar aula para que série? Provavelmente 7º e 8º anos. O professor Eduardo Carpegiani me convidou e eu falei, eu tenho 2 manhãs livres, porque são as manhãs dos meus dias de folga do plantão. E se o senhor aceitar, né? Ele falou, não, ótimo. Eu falei, então, vamos lá. Eu gosto muito do ritual, né? De ir para a escola, de voltar. Eu acho isso especial. Mas o que é pior, dar aula para colégio particular ou colégio público? Não existe nada pior, são desafios diferentes. E é por isso que eu gosto, eu acho que na verdade eu gosto porque eu tenho uma profissão que me sustenta. Então quando me perturba a paciência eu falo tchau. Eu não preciso disso, eu tenho 2 empregos. Bem pai da crise, exatamente. Eu falo, aconselho todo mundo, né? Você gosta de lecionar? Gosto. Não viva disso. Não viva disso, se você gosta de lecionar. Arruma outra coisa, passa em um outro concurso e aí você leciona com mais tranquilidade, porque exatamente aí você não precisa aguentar desafio. Tá difícil, né, ultimamente, né? Tá muito complicado, muito mesmo. Agora com esse governo ainda, né? Olha, fala do governo. E falar em governo, vamos falar do governo. Falaram tanto, até o ano passado teve bastante questão sobre o kit gay, sexualidade, essas questões. A senhora foi professora, né? E aconteceu isso mesmo? Já chegou a acontecer aqui da UANA? Teve isso? O kit gay? Que agora estamos recolhendo o kit gay, que tanto falaram. A mamadeira de... Piroca. Mamadeira de piroca. Meu Deus do céu! Piroca não pode? Não pode. Fala maçarico. Pingolau. Hashtag chateada. Eu nunca vi. Se existe, eu nunca vi, né? Eu acredito muito na responsabilidade do professor de falar sobre certos pontos. Eu sou especialista em violência doméstica e eu trabalho com violência diretamente. Então não pode não bater mulher. Você tá louco? Ô, louco. Gente, ele levou um susto agora aqui. O Gui não tá batendo nem nele mesmo. Eu nem vou falar o que eu não tô batendo pra você. Exatamente. Nem vou falar o que eu não tô fazendo, tá bom, pessoal? Exatamente. Também nele. Vai fácil. Temos 0 É que, espectadores. professora, faz um... Olha lá o nível! É que, professora, você já sabe que eu vou pra 3 meses de solteiro. É mesmo? Vamos fazer uma campanha. Mas eu falo, a vida de solteiro é muito cansativa. Tem que sair todo dia. Que caro, né? Caro. Aí eu falei pra ele juntar dinheiro, tá com um cofrinho lá, vai lá nas meninas lá. Você já deu aula pras meninas? Falei menina? Já. Ah, Já. viu?
E elas passaram o concurso? Olha, eu brinco bastante quando as pessoas, né, perguntam a respeito disso. Então eu falo, eu já trabalhei bastante lá, eu falo. Porque antigamente eu acompanhava os peritos criminais em locais de crime, né? Então de vez em quando acontecia uma outra. E aí, ocorrência, e eu ia junto, então eu conhecia. É boate ou zona? Como que é o certo pra falar disso? Casa noturna. Casa noturna, né? Casa das primas. Zona mesmo, é zona. É zona, né? Cabaré. Como que é? Falei. Cabaré. Ó. A Luísa tá mandando beijos pro pai dela, está aqui na fazenda Proteção. Proteção. Aleluia. Quem vai fazer mais perguntas? A Pink quer falar aqui, ó. Professora, já se arrependeu de algum fato na sua vida escolar? Não, de jeito nenhum. Tem certeza. Pensa bem, puxa lá no fundinho. Aquele dia. Não, eu tenho, mas é algo assim que eu levo. Não, eu. É irrelevante. Vou contar essa. Eu tive um aluno, tive uma turma, né? Uma turma que era uma graça. Eles estavam no 4º ano. E havia um rapazinho, não vou me esquecer nunca daquilo. Ele sentava sempre no fundo, a última carteira, e ele era incrivelmente conhecedor de regra de acentuação gráfica. E todas as vezes que eu precisava de alguém para explicar um acento gráfico, eu perguntava para ele, porque ele sabia. Um belo de um dia, fui chamada na direção. A mãe do menino lá, perguntando por que eu atormentava a vida do menino. Coitada dessa criança, traumatizada até Pois hoje. E aquilo ficou, permanece, né? Mas serve para dar um chacoalhão. Eu não fazia por mal, eu fazia exatamente porque, quer dizer, não fazia por mal, pelo menos no meu pensamento. É por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer as coisas. Porque o outro não recebe da maneira como a gente dá. Sim. Né? O outro recebe da maneira como ele consegue receber. Isso é super importante, a gente precisa pensar muito nisso. Professor, suas perguntas aí, ó. Pensa bem antes de fazer suas perguntas. Não, hoje o pai não vem na bancada. Cito analfabetos, espera a professora. Falei, não vou vir não. Tô até agora nervoso. Minha barriga tá tremendo. Professora, qual que é mais difícil? Dar aula pra criança ou adulto? Tudo é um desafio. Não vejo. Porque a criança, ela exige fisicamente, além, né, do intelecto, ela exige a sua presença física, fisicamente. Então, eu, quando leciono para criança, turma grande, eu saio, parece que eu vou sair da academia. Né? Mesmo com sala com ar-condicionado, porque fisicamente é desgastante, você precisa atender. Para adulto, aí já, né, outro, mas tudo é um desafio. O professor precisa ser muito respeitado, porque é uma figura que todos os dias sai para vencer desafios. Exatamente, vamos respeitar o professor. Tem que respeitar e valorizar. Tem que melhorar muito o salário do mas professor. ultimamente os Porque professores estão sendo bem desvalorizados. Tá difícil pra vida do professor contratado, hein? Sim, Já não bastante. basta os pais cobrar, o município, o estado cobra também, todo mundo cobra o salário, ó. Menor, só diminuindo. Tá fácil. E como você lida com aqueles alunos meio lentinhos, assim? Opa! Meio lentinho. É eu? Tô falando de... Sim. Pra não chamar, né? Oi, Não existe isso de aluno lentinho. Não Aqui existe. eu, professora. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu tempo. A gente precisa entender isso. Esses dias eu escrevi um texto e realmente, quando isso aconteceu, eu me senti realizada como professora. Falei para as pessoas mais próximas que eu estava plena. Eu tive um aluno, ele foi meu aluno numa escola. E ele era um aluno terrível. Era o Guilherme. Ele era um aluno terrível, ele era preguiçoso, ele não fazia tarefa, ele vivia de piadinha, era difícil. E, Tava no fundão. não, o pior é que ele sentava bem na frente e atormentava a vida de todo mundo. São os Não melhores. era eu, não. E aí, ele reprovou no final do ano e mudou de escola. E eu perdi de contato.
Um tempo depois, um colega dele me mandou mensagem: professora, o fulano precisa da sua ajuda. Eu falei, mas nem é tal. Eu conheço o fulano. Não. Sou obrigada, já aguentei ele 1 ano. Não vou, não quero. Ele falou, não, professor, por favor, ele quer, ele tá percebendo, né, que ele tá ficando pra trás, ajuda. E aí eu pedi pra que viesse conversar comigo, ele veio e eu disse pra ele, nós vamos começar do zero. Você aceita? Eu vou fazer com você o que alfabetizador faz. Iniciar. Sim, resetar, né? Meter o dedo naquele botãozinho. E aí ele aceitou o desafio. No ano seguinte ele fez Enem, tirou 680. Eu já me senti fantástica. E nesse ano ele tirou 880. Cara. É genial mesmo. Agora estamos esperando, né, o resultado do SISU para ver os próximos acontecimentos. Professora Márcia, o que você mais gosta, de ser perita ou professora? Boa essa pergunta. Não vale pelo salário. Tem que ser. Essa pergunta eu já vou fazer uma correção aqui, super importante. Eu não sou perita, eu sou agente de polícia científica. Eu auxilio os peritos criminais e médico-legistas, que também são peritos médico-legistas. Eu auxilio os peritos oficiais. Eu não sou perito, agente de polícia científica. O que eu gosto mais, eu costumo dizer assim. Passaram a pergunta errada. Eu costumo dizer, eu tenho... Não, eu falei, ainda ele mandou, né, a agente de polícia, eu falei assim, não, ela é perita. Eu falei. Vamos colocar na mesa agora. Calma aí, deixa eu Erros acontecem. Eu faço o que os peritos mandam. É diferente. Eu sou um agente de polícia científica. Eu costumo dizer que eu tenho duas funções. Uma que me sustenta e uma que me diverte. Então, a polícia é algo que me sustenta e que eu tento fazer da melhor maneira possível sempre. Muito respeito por essa instituição. E ser professora é algo que, né, inclusive eu me tornei agente de polícia científica por ser professora. Então eu entendo que são complementares. Eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente depois que eu comecei a trabalhar como agente de polícia científica. A gente convive diretamente com aquilo que não é legal, né, no ser humano. Com a dor, com a morte. Então isso me fez valorizar muito a minha função como professor. Mas eu não tenho como te responder isso, porque são coisas completamente diferentes. Mas não vai no fonte, né? Correr atrás, assim. Nossa, a parte do investigador, né? Eu fico ali no fundo da delegacia. Aí tá morto, né? De que jeito? Vai falar que esse aqui é o Leandro, né? Tô brincando mesmo. Se precisar, né, eu preciso. Mas, Gente, olha o que a Lívia falou aqui. Marcinha, você é muito corajosa de estar aí com essa turma. Mas a gente é tão bom, a gente não faz mal a não, mas ninguém. olha, eles me prometeram que seriam gentis. Viu? Ela manda um beijo pra mim, estou te assistindo pelo Facebook. Beijo, Lívia. A gente tá mais nervoso. Nós estamos mais nervosos. Mais nervosos. Ó, eu tô tranquilo aqui. Nosso português de... Gente, banho não é tudo isso, não. A gente pode falar errado, sim. Sim, Preconceito. Preconceito zero. Mas nós é radialista. É nóis. Mas é o modo de falar da região. Não existe isso. Verdade. Vai lá, aceita que dói menos. Então, professor, já que a senhora é muito querida aqui na cidade, qual foi o maior presente que já te deram? Que algum aluno te deu? Além de falar assim, foi passar em medicina lá na USP. Esse ano, outro motivo, né, de ter raspado o cabelo. As duas moças que tiraram 980, Letícia. elas passaram em primeiro lugar exatamente nas duas graduações que eu tenho, letras e direito. Então eu achei isso muito simbólico também, né? As duas na UFMS, e isso é um grande presente. E
eu considero presente a evolução, né? A quantidade, por exemplo, ano passado um aluno meu entrou para Direito na UFMS. Esse ano 2 e mais 2 estão esperando o SISU, né? Tá Mais faz tempo ali. Eu tô querendo essa bolsa pra mim lá, que eu vou ter mais um reforço de português. Então, eu vou te convencer a voltar a fazer letras. Não, eu quero outras aulas agora. E eu vou lá pra Medisquina. Pois é. Eu vou lá pra Medisquina. Muito bem. Isso aí. Presente, né? Gente, tem muito advogado, pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer outro curso. Por favor, tem muito advogado. Professor, aqui, ó. Toma aqui esse dinheiro aqui, ó. Não. Eu nem um presente meio. Ó, os alunos com mão de vaca, ó. Hoje em dia. Uma maçãzinha na mesa assim, ó. Sim, eles me dão. Vai professor da pizzaria, pô. Não é uma boa ideia, professor? Eles me dão, mas a Bia me deu um quadrinho muito lindo, escrito super professora. E muito parecido comigo, a mocinha, né, que tá no quadro. E eu gosto muito dessas coisas, dessas lembranças, dessas miudezas. Eu não sou uma pessoa de... Se alguém me oferecesse um carro, eu ia falar, não, muito obrigada, vamos lá doar pro asilo. Depende do carro, né? Passa. Não. Letícia. O Guilherme já ia querer. Via Bruna, via Se Bruna. quiser me patrocinar, né? O Guilherme, o youtuber, tá de bicicleta. Tem vídeo aí, ó, andando de bicicleta, nem lembro. Ah, é, esse leva pro tiozinho. E meu outro, como fala mesmo, meu patinete caiu a roda, né? Vai pra oficina. Foi pra oficina, passei no buraco e caiu a roda. A Fernanda me presenteou com uma camiseta com escrito do Pequeno Príncipe. E ela tem uma igual, né? Então de vez em quando ela vai lá e quando ela avisa que ela vai, eu coloco a minha também. É simbólico, né? Eu acredito que o feito deles é muito maior. Isso não tem preço, hein, professora? Essas coisas simples que faz a diferença. Não tem. Não tem mesmo. A gente faz tudo. Ah, você, Leandro, falou, você é mercenário. Agora eu vou dizer, talvez nada tenha tanto valor quanto um pedacinho de papel, esse aqui, assim, desse tamanho, que fica na parede da minha casa, tem um cachorrinho desenhado. Foi uma aluna que me deu e eu guardo, e todas as vezes que eu olho, eu lembro muito dela. O professor gosta muito disso, né? O professor gosta, eu gosto. A minha filha desenhou o Guile aqui na rádio. Tá guardado, fez um papelão pra mim, tem 9 anos. Tá guardado, isso aí não tem preço. A gente faz outros desenhos, tá tudo guardado, né? Mas do Leandro é pequenininho, mas é uma bolinha assim, redondinha. E aquela mais feliz. Ela se inspira muito isso aqui. Para esse ano, você já tem um novo... Já. Inclusive, há poucas vagas já na sala de estudo. Esse ano eu prometi que eu ia ter menos horários, né? Eu preciso voltar a estudar também. E montei 3 turmas de redação iniciantes, fora as outras turmas do pessoal que já estudava comigo ano passado, dos treineiros, né? Ainda não saiu a nota dos treineiros e eles são também, eu falo que eles vão ter uma grande responsabilidade que vai ser de manter a nota. Eles vão sair muito bem também. E montei 2 horários de gramática para iniciantes também. E esse ano tem um novo desafio? É nesse que eu vou, gramática para iniciante. Eu acho que o desafio eu preciso continuar, né? Preciso continuar. Seja uma Eu defini um ano para aposentar e até lá eu vou trabalhar. Aula de estudo lá, só você dá aula? Só eu. Não tem outro? Precisa mesmo. O professor, ele é sargento, o professor Piccolo dá aula de matemática lá para o pessoal que vai fazer concurso da ESA também. Mas sou eu. Dá matemática? Sim. Eu sei quem que é. Conhece? Eu fiz aula, a senhora deu aula lá no Wander, lá no... concurso da PM, Tá né? precisando. Aquele concurso... Eu paguei e não fui. Que pena. Aquele concurso, o pessoal saiu muito bem em língua portuguesa. Eu tive uma turma para aquele Mas chegou concurso. alguém passar lá? Não, daqui? Sim, Passava? sim. Ah. Que estudava comigo, sim. Não. A turma que deu a última lá na EM, lá. Ah. A polícia. Quase.
É, foi muito concorrido. Não, foi muito concorrido. Um rapaz e uma moça, duas moças, né? Duas moças que estudavam lá na sala de estudo, passaram na quantidade de vagas. Sim, eles saíram muito bem. A parte de língua portuguesa, e eles se dedicaram muito, né? Eu não tinha horário, e aí um aluno virou pra mim e falou assim: tá, o que a senhora faz de madrugada? Se você topar, 5 horas da manhã. E eles iam durante 3 meses. 5 horas você começava lá? 5 horas da manhã. Eles iam. Segunda, quarta e sexta. Aí eu pensei, mas eu falei 5 horas eu vou ficar lá dormindo. Eu não consigo, meu cérebro não vai virar. Eu pensei, eu até peguei o endereço do dia lá com o outro aluno lá. Mas eu tô indo lá, ele me recomendou: vai lá mesmo, tá muito bom, não sei o que, tô aprendendo, não sei o que, ela é muito bem. Aquela ensina uma coisa aqui, mas lá ela reforça mais ainda as coisas. Eu falei assim: eu não consigo levantar da cama, desculpa. Porque lá era a maior quantidade de aula, né? Lá quando nós trabalhamos lá no cursinho do Vander, era um dia na semana, na sala de estudo. Quando chega próximo, aí a gente intensifica, dá uma turbinada, né? O Tiburcio lá mandou mensagem pra mim mesmo. Falou que você não foi porque você não tinha altura pra se passar na Pior que eu não sei, e nem peso na época. O Tiburcio Lopes, ele é nosso fã. Aí quando eu vi lá que era um método adesivo, será que não tem como entrar com recurso assim, que faz pichar? Salto alto, né? Salto alto, Aí me falaram assim, ó, aperta na bunda assim, ó, aperta faz assim, ó. Então mesmo assim não cresce. Se peidar faz bolha. Professora Márcia, como mãe, você é muito rígida, muito brava, Muito. briguenta? E tem que ser. Sou. Mas os meus filhos, Mas eles como já alguém tira são. nota baixa? Já tiraram já, suas filhas? Na matéria da senhora. Não, então, e eu nunca dei aula pra eles, não. Mas queria dar? Não. Tá bom, né? De manhã, até em casa, ainda na escola. Porque neles eu ia bater. né? Eu não falei pra você estudar. Cada sílaba é uma chinelada diferente. Dei aula pra Luísa na escola, 2 meses só, mas foi o último ano também. E pro William nunca dei aula. Que sorte é dele. Mas eu sou rígida sim, como mãe. Não sei Passar vergonha se precisar. Não sei se você Perdeu pode a terceira responder essa pergunta, mas são de que idade? Se você quer saber se... A Luísa tem 23 e o William tem 23. Aham. Sim, 23. A Luísa é advogada já. Advogada? Oi, sogra. Eu não vou ter não, eu tô trabalhando, não vou ter. Eu imagino. Muito bonito. E você já fez concurso não. tipo? Já, isso não. Já? Sim. Lógico. Mas não foi português, né? Foi Não, sempre saí bem, e principalmente depois que eu fiz letras, né? Depois que eu fiz letras, e aí já era minha obrigação. Mas já fiz sim. E tem que fazer e reprovar. A gente precisa se frustrar na vida, isso faz parte, né? Eu tô invicto. Eu costumo dizer, sabe qual foi meu desespero? Foi que eu passei esse concurso da polícia, foi o 3º concurso que eu fiz, e eu passei nele. Se eu não tivesse passado, eu falo para os meus alunos isso. Se você acredita que quando você não passa em um concurso, é porque outro melhor está vindo para você. Pode acreditar nisso. Uma vez eu ouvi uma pessoa muito querida, ela disse assim: estudar para concurso é entrar numa fila, né? O pessoal que está estudando há mais tempo está lá na frente. Continua estudando, que esse pessoal que está na frente vai saindo. E uma hora você consegue, pode acreditar. Porque eu Abrindo concurso, é claro, né? tô invicto em concurso. Não passei em nenhum ainda até agora, professor. Então, Eu tô olha, mais invicta que você, já passei 2 vezes em primeiro lugar. olha só. Aí, né? Vem em mim, isso aqui não Vem é só em mim, capivara velha. é um rostinho bonito, meu querido. Não. O quê? Deixa pink. Vai, Pink, pergunta, Pink. Rapaz, ó, quem quer perguntar que eu interrompi? Era advogado? Não, eu só ia perguntar se ela já tinha passado na OAB também, porque, gente, a OAB é terrível. Não, eu não passei.
porque eu não fiz. Não? E não vou fazer. Porque eu fiz direito só pra descobrir que não é pra mim. Ai, eu tô com esse sentimento também. Tô compartilhando com esse advogado. Eu tô sofrendo disso também. Como assim? A gente contratou você, advogado, pra defender dos processos que a gente vai receber. Olha, Eu luto pela esperança. casa das minas, monas e dos manos. Então, E agora o Lendertal. quando eu concluí direito, eu optei por estudar, me preparar para o mestrado. Porque não é pra mim. A minha filha, por exemplo, ela fez direito, né? Ela é advogada e ela se descobriu nisso. Mas eu gosto muito, falo pra todo mundo, né? Vai fazer direito, fazer letras, vai fazer direito, fazer letras. Quando começa, principalmente, né, as pessoas que são especialistas, né, no assunto, sem ter conhecimento acadêmico, né? Mas não é pra mim. Por isso que eu não fiz. Professora, você indicaria algum livro pra gente, assim, começar? Tipo, todos? Gramática. Coisa Básica. Não, livro assim. Vai ler gibi. Não, vai ler gibi que ajuda a interpretação de texto. Boa! Moça, repita, por gentileza. Vão ler gibi que ajuda muito na Eu interpretação vou ler de do texto. Cebolinha que fala tudo errado. Genial o que ela disse agora. Genial. Gibi, vai ler história em quadrinhos. Isso mesmo. Começa no Muito gibi, bem. viu? Minha filha já tem uns 30 gibis em Isso. casa. Porque tem Ponham muita ela pra gente- estudar. Porque tem muita gente que lê história em quadrinhos e não consegue interpretar adequadamente a história em quadrinhos. Às vezes, às vezes a história em quadrinhos ela tem muito do tipo de texto e se fosse você, sabe? Então acontece um evento ali na história em quadrinhos que é exatamente para você trazer à baila, né, aquela ideia. E se fosse você, o que você faria? Às vezes o texto é um texto que fala sobre violência e tem gente que entende de outras formas. É complicado hoje em dia, né? O pessoal não Nossa. tá interpretando. Não sabe interpretar texto. E às vezes é só uma das faces da leitura. Porque às vezes não é nem que interpretou errado, mas às vezes é uma das faces. Por exemplo, você falou que você tem filho. Tem uma filha. Uma filha. Qual a idade dela? Ela tem 8. 8. Você já leu Branca de Neve pra ela? Não, eu comprei revistinha em quadrinho pra ela, mas ela só que ela tem um probleminha, ela tem TDA. Ah, viu? Eu tô- Mas já leram. Você conhece a história da Branca de Neve? Conhece. Quando leram a história da Branca de Neve pra você, quando você era criança, alguém falou que ali tinha um estupro acontecendo? Não, né? Não, né? Então, mas se você olhar por uma face do texto, é mais ou menos por aí. Então, a gente precisa muito, quando vai ler um texto, perceber que o texto tem muitas faces. A cravo, o carroça, batendo lá, incentivando, né? Batendo o carro, batendo a roda. Isso, e aí você precisa contextualizar. A gente precisa entender, texto sem contexto é pretexto. Então eu tenho também um blog, não, é uma página para Neandertal, eu faço tirinha também, aquelas animações que eu já fiz, aquelas de TV. Eu fiz recentemente uma, que era uma menina que era mal educada na mesa, e a intenção não era nem falar que ela comeu um lanche lá, ou vai comer, ela fala tipo cor, né? Ela fala assim, esse lanche aí que você tá comendo me deu uma dor de barriga, diarreia, não sei o quê. A sua mãe te ensinou educação, ela falou, ensinou, não pode colocar o cotovelo em cima da mesa. Aí o pessoal ficou lá, um monte de comentário. O pessoal ficou falando de cocô, merda, cocô. Porque, gente, não era essa a intenção. Não dá pra falar de cocô. O pessoal não entendeu. Não tem interpretação textual, Pois é, gente. mas É a ó- salvação do mundo, saber interpretar texto. Qual a lanchonete que ela tá comendo? Gente, não é negócio de lanchonete. Não é questão da lanchonete, gente. Então, mas aí é que você tem que entender. Esse texto possibilitou essa leitura também, né? Então você foca e explica, né? Olha, tem essa, mas também tem essa possibilidade de leitura, também tem essa, também tem essa. E infelizmente as pessoas elas não interpretam como querem. Isso é importante. Eu sou analista do discurso, minha formação é de mestrado, eu sou mestra em letras pela UEMS e a minha linha de pesquisa é análise do discurso. Eu sou analista do discurso. As pessoas não interpretam como querem, elas interpretam como podem.
como podem. Então a gente tem que sacar isso também. Viu? Entendi. Mas essa parte de interpretação de Entendeu não? Entendeu não, cara dele? Não entendeu não? Entendi. Tem sim, O senhora. cérebro dele foi pra lá. Saiu o cérebro fora. Fazer download aqui. Alguém acha o cérebro do Leandro? Fazendo download, calma, gente. Eu não tenho o meu. O meu saiu, eu falei, não volta mais não. Ai, capivara velha. E o cérebro dele foi. Qual que é a dica que você passa pra quem quer melhorar a interpretação do texto? Leitura. Tem que entender. A leitura. Não é leitura só de texto. A gente tem dificuldade de ler gente, né? As pessoas não gostam de ler. Não gosta? Não, mas não é só ler livro. Tem gente que acha que precisa ler só livro. Não, é ler tudo. Inclusive, a gente precisa aprender a ler gente, né? Quando a gente se sensibiliza com todas as possibilidades, às vezes, um bom dia torto, eu não esqueço uma vez, deixa eu contar essa. Eu trabalhava numa escola e aí cheguei, uma colega minha falou assim, mas o que foi? Hoje você tá meio triste, né? Eu falei assim, não sei, sabe quando você tá chata? Aí ela silenciou, foi pra lá e eu achei que ela tava me dando uma oportunidade, né, de conversar, expor meu problema, mas ela foi pra lá. Não entendi muito bem, mas tudo bem. E percebi que a moça parou de conversar comigo. Eu falei assim, uns dias depois, aconteceu alguma coisa, né? Porque eu percebi que você mudou comigo. Aí ela disse assim, eu toda preocupada com você aquele dia, você vira pra mim e fala, sabe aquele dia que você tá chata? Você me chamou de chata. Na minha cara. Eu preocupada com você me chamou de chata. Você é um egoísta. Pois é, era aquele você genérico. Eu falei você, mas era eu, né? Sabe aquele dia que você tá chato? Eu chato. Só que aí que tá, né? Eu não expus, não chegou a ela da mesma forma como saiu de mim. Então isso é importante. A gente precisa começar a olhar todos os lados, porque tudo tem sempre mais de um. Não adianta um texto, por exemplo, ele tem mais de um. Se ele não tiver, até as nossas leis que deveriam ser extremamente objetivas, né? O Supremo está lá para resolver exatamente esse problema linguístico, né? Sim. Que ele resolve. Então, leitura e se sensibilizar, né? Sabe aquela história da saída da casinha? É sair da casinha. Em tudo, né? Pega história em quadrinhos, é fantástico para descobrir isso tudo, né? Textos de maneira geral. Eu vou começar a ler Chapolin, porque eu sou fã de Chapolin, então eu vou começar pelo Chapolin. Tem coisa de do Chapolin? Nossa, tem muita coisa na internet. Eu me lembro que uma vez uma turma minha fez um projeto de feira de ciências a respeito da turma do Chaves. É muita coisa e uma metáfora muito grande ali, né, presente. É bem interessante. Aquela do Seu Madruga é a melhor que tem. Não existe trabalho ruim. O ruim é trabalhar. Essa filosofia que ficou marcada pra mim até hoje. Não existe trabalho ruim, né? É verdade, o ruim é trabalhar. Ó, o pessoal aqui do Zap tá falando, o que eu tenho que fazer mesmo? Tô falando aqui. Gente, entra na nossa live, compartilha lá na página do Leandertal Show. Já curte a página, deixa lá seu likezinho já. Entra lá na página do Leandertal Show, compartilha essa live com a hashtag Leandertal Show, hashtag eu quero. É isso, Já tem 1.000 pessoas que compartilharam já. Tá? Eita. Não tô brincando. Já temos alguns compartilhamentos já. Gente, são 2 bolsas de estudo. Não tô falando de uma caixinha de cerveja, não. Eu quero só ver. A caixinha de cerveja eu quero só é ver bom. a hora da caixinha de cerveja, se isso aqui bombar. Eu quero vou só observando. São bolsas de estudo, gente. Mude a sua vida. Mude a sua pode vida. Mudar. Não vai continuar na mesma, né? Não vai continuar sempre. Eles podem tirar tudo de você, menos seu conhecimento. Vamos lá, gente. Olha a vizinha, tá vendo? Professora Márcia, no É verdade. Você tem um horário
só pra você mesmo se curtir, tipo, fazer uma unha, alguma coisa assim? Ah, sim. Você reservou? Tipo, Não, tem que ter, né? Tem que ter. Minha academia. Não, era isso que eu ia falar, você tem um corpo maravilhoso. Eu costumo dizer que por baixo dessa capa de posa tem um monte de músculo. E aqui de gordura. É igualzinho. Eu sou igualzinha a ela, gente. O problema é só essa Samanta que fica cobrindo aqui, ó, meu abdômen definido. Essa manta de gordura. Não é gordo, é ossos largos. Tenho várias. Meus ossos são muito largos, tô achando. Excesso de gostosura. Eu faço academia e preciso. Eu, ano retrasado, eu me submeti a uma cirurgia no ombro. E luta, não? Não. Só Luta não, academia porque eu bato. mesmo. Luta não, porque eu bato. Eu já fiz 3 meses de Kung Fu. E aí, um dia eu perguntei pra minha professora, né? Professora, por que a senhora me bate tanto? Ela falou assim, porque daqui a uns dias você que vai me bater. Então eu não voltei mais. Eu não quero bater em ninguém, não. Não, luta não. Eu gosto de musculação, eu gosto de levantar pesos. Já encontrou um aluno assim do passado, assim, que tá. Coisa linda. Esses dias encontrei. Obrigado, história. Linda! Tão linda, professora. Olha aí. Isso porque eu não tirei a peruca. Aí seduz. Ó, pessoal. Pura seduzência. Hoje eu fui na festa, aqui a festa da rádio lá. Aí tirou, até uma vez tirou a peruca, foi normal. Aí chegou a dona lá, né? O que é você? O que você tá fazendo? Penetra na festa. Penetra na festa. Até explicar que é o. Eu queria agradecer que os cachorros comeu o carreteiro, tá? Ó, o cachorrão aqui, ó. Esses dias eu encontrei um ex-aluno que agora é doutor com doutorado. Ó, isso que eu ia falar, tem doutorado? Doutorado. E foi muito emocionante. Em que área, professor? Você se formou? Então, ele é professor agora aqui da UEMS. Não sei se ele vai me autorizar a falar o nome dele. Fala. Não tá falando mal. Tá falando mal, ele é um doutor. É o Guilherme. Aí, eu tô falando que eu lembro que é bonita, né? Você é o Guilherme, você não é o Guilherme, você é o Guilherme. Ah, é, desculpa. O Guilherme ficou em casa. É, deixa O o cara Guilherme, aqui. encontrei o Guilherme, eu acompanhava por rede social o progresso dele acadêmico e agora ele voltou doutor. É doutor, meu primeiro ex-aluno doutor. Acredito que é um orgulho pra você. Né? Ah, demais. E o Guilherme sempre foi muito focado. Eu fui professora dele 1 ano, mas era impressionante, assim, não tinha dúvida de que ele seguiria o mundo acadêmico, não tinha dúvida. Ó, vamos fazer as últimas perguntas pra gente fazer o sorteio, já tá Ô, professora, o meu pai, ele não é de sair. Ele fica mais na dele, lendo, ele lê quase um livro por semana. Meu pai, o professor Galpo. O Leandro conhece. E quando eu me formei em educação física, ele foi lá na minha formatura pra ter certeza que eu tinha formado. Nem ele tinha feito. Ele não é de sair. Do meu irmão ele não foi. Ele falou, não, está vindo tudo bem, o meu irmão é fora do normal. Agora o Guilherme Ele tem que comprovar. teve que tirar foto, teve que ver o diploma, ler, ligar lá pra ver certinho. Não, mas você pode ter certeza de que foi um motivo de muita alegria, tá? É. E a gente se alegra demais. Ainda mais quando o filhinho é meio fraquinho. O dia da colação de grau, eu gosto muito de cerimônia, né? O dia da colação de grau da minha filha foi um dia muito emocionante pra mim. Ele não deixou eu entrar com a bandeira do Palmeiras porque ele ficou com medo de eu tomar pedrada. Mas você saiu lá com a bandeira do Mas depois eu tirei foto. Ele falou, não é você entrar. Eu falei, não, vamos xingar aí, depois. Eu falei, pai, é momento raro, talvez nunca mais consiga isso. Até hoje eu acho que é armado ainda. Vai fazer as Quer fazer as últimas perguntas? Vamos fazer Deixa eu o sorteio fazer. daqui a pouco. Eu quero fazer uma pergunta, mas eu não sei como elaborar ela. Olha lá, tem Ah, isso é Quer interpretação de texto? Não, é assim, ó. Voei agora. Seja Não. você. É questão sobre escrever errado na rede social. A rede social, ela Permite? acaba, né? Um monte de gente aí, até ministro, escreve errado. E aí eu não sei como que eu faço a pergunta.
Eu acho que sei. Sabe mais ou menos, né? Você quer chegar. É o seguinte, a gente tem que entender que tem um linguista chamado Círio Pocente. Ele foi orientador do meu orientador de mestrado. Ele diz que a língua é um guarda-roupa. Você vai lá e pega a roupa de acordo com aquilo, a ocasião, né? Não é da mesma maneira como você se veste para ir à praia, você vai a um ambiente mais social. A língua é a mesma coisa. Então, as redes sociais, elas permitem uma abertura um pouco maior. E a gente tem que entender isso, né? Agora, é claro, a gente não espera determinados comportamentos linguísticos de determinadas pessoas. Isso é compreensível também. Então, por isso que tem toda essa repercussão. Gente, me entendam, tá? Quando eu escrevo errado, por favor. Obrigado. Se o ministro pode, então eu posso. Não é que pode, né? Mas Se ele comete. Exatamente. A gente espera, né, que determinadas pessoas, principalmente aquelas que têm um maior nível de instrução, não cometam. Mas às vezes acontece, né? Igual o médico fumar, né? Isso, às vezes acontece. E aí, né, a gente precisa começar a dar importância devida para aquilo que realmente precisa de importância. Né? Se foi o que você escreveu foi entendido. Isso, às vezes Às vezes não dá pra entender isso. Às vezes se cria um transtorno, né? Um fuá em torno de uma troca de um S por um Z. E tem tanta coisa mais importante que as pessoas não comentam, né? Então... Olha o meu fã passando lá. Tchau pro fã lá. Não sei, tá dando sinal de É que o Leandro escreveu sopa com Z, professor. É muito besta. Meu Deus. Não dá. O Leandro vai mandar embora. Você vai entender. Tá fora. Ele já sabe, né, Leandro? Gente, depois daquele negócio... É que eu não convivo com o Guilherme só que de vez em quando ele vai lá em casa, lá De vez em quando, não, é todo dia. Você não vai embora não, ele pega, tira a cadeira e deita no chão, vai, fica lá. Não, relaxa, tem o tempo hoje, Leandro. Hoje eu tô com tempo, vamos nos curtir. Então ele vai ser depois da academia, aquele cheirinho lá, de alhos. Cebola. É que... Melhor não comentar, deixa quieto. É que cola a camisa no sovaco, aí você puxa e... Mas é sovaco ou é sovaco? Hã? Não sei. Ou é sovaco? É cabeleireiro, Tinha aquele colarinho assim, ó, de sujeira na casa do Leandro, assim, ó, nem criança. Aí passa assim, ó. Mas então tá bom, vai, Pico. Vamos fazer o sorteio já? Já tá passando a hora já. Sorteio. Vamos lá, como vai ser o sorteio? Vamos lá, advogado. Advogado que tá aqui É o cuidando. nosso menino do sorteio. Ai, gente, esse negócio de live é muito complicado. A modernização não dá, não. Mas consegui pegar uns nomes aqui. Tem bastante nome? Nossa, é 1000. Vou demorar Um século. um século pra fazer a Às contagem. vezes tá certo, né? Você compartilha. Não, eu olhei, verifiquei. 50 nomes. Não vai pôr Tô só o seu brincando. parente não, tá, né? Por favor. Que ele... O programa passado ele colocou só o parente dele. Mentira! Ele... Eu não tenho culpa se só eles que ouvem. Eu acho que ele coloca o nome dos parentes dele, aí ele fala assim, deixa que eu levo. Deixa meu parente, deixa que eu Ele levo. ainda faz aquela cara de surpresa. Meu parente ganhou! Não, na primeira. Posso perguntar, deixa aqueles olhinhos do sexy shop aqui, quem tu levou? Ninguém, ela levou de Levou volta. tudo? Não. Achei que alguém tinha levado. Pink. Mas era parente. Não era, Não não. revela. Por favor. Vai sortear. Gente, eu não tenho culpa, vocês me ouvem todo sábado e mandam mensagem. Tá certo. É fã? É fã, eu tenho fã. Ó, vamos lá pro sorteio, vamos lá. Mandou aí no WhatsApp também? Mandou aí? Hã? Era no É, do Noir também. O quê? No WhatsApp também. O que tem que fazer no WhatsApp? O nome. Não, mas é que eu tô perguntando, ó. Fala que eu quero. Tá.
Tem uma que falou que quero participar, mandei ela, vai lá na página lá compartilhei. Você é muito. Não, vai lá. Ele é delicado igual um coisa de mula. Não, mas o que eu faço aqui? Ela falou, não é aqui, né? Grosso que nem dedo estroncado, né? É aqui slime bem longo, só. Falei, vai lá, não é aqui não, vai lá. Vou colocar aqui. Daqui a pouco, ó, tô mandando aqui, ó, lá no Cristo Rei, o pessoal lá, mandando lá. Gente, o Cristo Rei tá sintonizado tudo, sabe? Mandar aquele abraço lá pra conveniência do Magrão que patrocinou a cervejinha, né? O Leandro tá devendo um vídeo, hein, Leandro? Vamos fazer o vídeo lá, vamos pagar mais. Vamos lá. Mandar um abraço também pro pessoal lá da conveniência. Bora tomar uma, ó. Manda uma caixa aqui pra sortear. Exatamente. O nosso ouvinte dedinho aí, nosso dedinho. Vamos lá pro sorteio. Pronto. Bora lá. Vai lá, quem que vai lá rebolar? Professora, Quem que vai lá professora sortear? Márcia vai. Vou sortear primeiro o quê? A bolsa. Aqui, ó. A bolsa pra qual? Vou jogar em cima da Bem mesa. parente. Não, hoje não tem parente, porque meus parentes não querem estudar, não. Hoje eles não querem. Cerveja Não querem. quer estudar, não. Daqui a pouco brota parente dele pra pegar A mãe dele participa todos os programas. toda, ela comenta. Não, hoje eu falei pra ela, mãe, pelo amor de Deus, não manda não. E mandei pro meu irmão também, não manda nada também não. Vocês não vão ganhar não, por favor. Vamos mandar um ou outro pra enganar a gente. Vai lá, a professora vai pegar. Olha, então agora pra ganhar bolsa de estudo Tudo na isso? sala de estudo. É muito. Aí, hein, vai lá. Você não colocou meu nome aí, não, né? Nem isso aqui, né? Coloquei o meu. Wanda Oliveira ganhou uma bolsa de estudo na sala. Aê, Wanda Oliveira. Como que a Traz os pessoa vai? Ela documentos vai lá? aqui, apresenta. Pode levar lá. Direto lá. Pode levar. Pode levar. Wanda Oliveira, Tira a foto, ó. tem que tirar a Direto foto. lá com a professora no endereço. Parabéns, Wanda. Hoje é Dias 1110. Bairro Alto, gente. Bairro Quem é da Ana, tá? Tira foto lá, fala pra tirar foto. Ô, tia Márcia, se não entender minha letra, desculpa, é porque eu nasci pra ser médico. Você nasceu pra não fazer caligrafia. A chata, professora de português. Gente, esse dia meu professora de língua portuguesa, eu fui escrever num papel assim, eu tava na recepção onde eu trabalhava, aí ela falou assim, nossa André, mas você melhorou até que bastante a sua letra, né? Porque era terrível, sério. Até no meu primeiro do ensino médio eles botaram pra fazer caligrafia. E Sabe olha que- que coisa, ela lembrava Só você da sua entendia, letra. né? Tá vendo? Olha a importância do professor e a importância que você tem pro professor, né? Mas do André agora, professora, sabe o que é? É que ele tá um dia sem beber e começa a tremer dele, por isso sai feia a letra dele. Tô com uma abstinência. Ontem me bateu uma abstinência vendo aquela caipirinha, cerveja, meu Deus. O Leandro gostou da caipirinha. A caipirinha tava gostosa. O Leandro amou a caipirinha. Deu pirinha. O Leandro perdeu 5 quilos no vaso ontem. Eu tô com o olhinho, eu tô dormindo. Ele dormiu no vaso, galera. Quem não Diminuiu a sabe. barriga dele, você percebeu? Mas a Jaqueline também teve o pirinho também. Entendeu? Ó. Mas, ó, se você. Batizada aqui. Mas se você prestar atenção, só eu e você tomar uma caipirinha. Ih, sabe que todo Não, mundo vamos lá. Mas eu acho que foi do Guinness lá que colocou 2 quilos de açúcar lá. De açúcar, né? Hoje eu vi um monte de gente no grupo dando desculpas de não ter ido lá no ato lá de certo era com X. Eu acho que tava todo mundo de piriri. O Leandro não tava mais enxergando a Ó, vou sortear. Vou jogar, hein? Vai lá. Jogar pra cima. Xuxa! Tudo isso. Eita, cara. Caiu um monte aqui. Gente, é muito papel. Olha também que eu vou pegar aqui, pessoal. Olha, ó, tanto. São mais Maria de 100 Fernanda Klein. Maria Maria Fernanda Fernanda. ganhou a bolsa de estudo lá pro Centro de Educação Professora Irene Scalise. Aí. Essa criança, gente. Primeira. Do primeiro Primeiro ano ao ao oitavo. 8º ano, gente. Maria Fernanda. Então guarda esses nomes, você pode ir lá, pode levar lá esse nome, já vai direto lá. Sim, pode. Maria Fernanda vai lá com seus documentos e já com a criancinha que você tá querendo matricular. Então vamos encerrar já. Vamos agradecer. Vamos. Eu primeiramente quero agradecer a professora. Realmente foi uma entrevista incrível, uma simpatia incrível, uma alegria também. Foi, acho que, um dos melhores programas que a gente fez. Né? Foi muito. A gente ficou. Foi um programa agora que foi ao contrário, a gente ficou com medo. É, gente, eu tô com medo até agora, professor. Um programa que deu muita audiência. audiência, hein? Muita Eu audiência. fui no banheiro até no intervalo. Muita audiência! É, hoje
tá todo mundo. Muitas pessoas mandando mensagem de carinho aqui na live. Gente, semana que vem vai ser o Mané Coxinha. Hein? Assim? Professora Márcia para Mané Coxinha. Então, professora, a gente queria agradecer a senhora. Desculpa alguma brincadeira sem graça, porque o Leandro é difícil, né? O Leandro é o cara mais difícil aqui da. O bom é que o tio Burso só fez uma perguntinha. E não foi nem só. pra professora federal. O Tiburcio Lopes é o Língua Preta, que participa aqui sempre, que é da Nova Aquidauana. Abraço, Tiburcio Lopes. Nós lá estamos tomando uma breja aí. Quer dar uma despedida, professor? Dar um abraço pra galera? Eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela recepção aqui. Estou muito feliz. Quero mandar um beijo pra minha mãe, porque se eu não mandar um beijo pra minha mãe, eu apanho. Eu acho que chamando beijo pra mãe. E de novo, Especialmente pra minha mãe, você. Meu pai e pra você. E de novo, parabenizar todos os meus alunos que foram fantásticos. É resultado de muita dedicação mesmo, trabalho. Não tem segredo não. Quando perguntam qual que é o segredo, né? É trabalho, trabalhar. Fazer por amor também. Sim. E então, vamos despedir então, vamos para as